A cidade que desapareceu. Dizem que algumas histórias não foram feitas para serem contadas, mas para permanecerem esquecidas. Porém, certos segredos sempre encontram um jeito de voltar à tona. Esta é a história de uma cidade que simplesmente sumiu do mapa. Nenhum registro oficial fala sobre ela. Nenhum documento menciona seu nome. Mas testemunhos antigos encontrados em diários empoeirados e relatos de viajantes revelam um mistério que desafia qualquer explicação lógica. Era por volta de 1923, quando os primeiros rumores surgiram. Uma pequena comunidade no interior do Brasil, chamada São Miguel das Pedras, parecia um lugar comum. Uma cidade pacata, com uma praça central, uma igreja, algumas casas de madeira, um rio que passava ao redor e a vida simples de seus moradores. Mas algo naquela região sempre chamou a atenção. Muitos diziam que a floresta ao redor escondia segredos sombrios. Animais sumiam sem deixar vestígios. Luzes estranhas eram vistas à noite, e quem ousava se aventurar muito fundo entre as árvores raramente voltava. Apesar disso, a cidade crescia, e seus moradores viviam como se nada fosse anormal. Até que, em uma noite de junho, algo aconteceu. Os relatos são vagos, fragmentados, mas falam de um som profundo, como um trovão que não acabava, ecoando por horas. Pessoas acordaram assustadas, janelas tremeram, e um clarão iluminou o céu como se fosse dia. Depois disso, silêncio absoluto. As autoridades da época tentaram investigar, mas nada foi encontrado. O governo rapidamente abafou o caso, alegando erros cartográficos e afirmando que nunca houve uma cidade com aquele nome, mas testemunhos de famílias inteiras espalhadas por cidades vizinhas. A cidade que desapareceu. Capítulo 1. O último registro. O diário de um padre chamado Antônio Marques foi encontrado anos depois em uma biblioteca de São Paulo, esquecido entre pilhas de documentos religiosos. As páginas amareladas traziam o que pode ser o último relato escrito dentro de São Miguel das Pedras. Nelas, o padre descrevia como a cidade vivia dias estranhos antes do desaparecimento. Os sinos da igreja tocavam sozinhos durante a madrugada. Crianças relatavam ver pessoas que não existiam, caminhando pela praça. E durante as missas, alguns fiéis entravam em transe profundo, falando em línguas desconhecidas. No último trecho do diário, escrito às pressas, havia apenas uma frase perturbadora. Eles chegaram. Não temos mais tempo. Capítulo 2. A Estrada Proibida. Décadas depois, nos anos 1970, aventureiros começaram a procurar a tal cidade perdida. Relatos de motoristas diziam que uma estrada de terra, em certos dias do ano, surgia em meio ao mato fechado, como se tivesse sido aberta recentemente. Quem a seguia jurava sentir que estava sendo observado. Um caminhoneiro chamado João Ferraz desapareceu ao tentar percorrer essa estrada. Seu veículo foi encontrado abandonado, com o motor funcionando e as portas abertas, mas João nunca mais foi visto. No painel do caminhão havia uma marca estranha desenhada à mão. Um círculo cortado ao meio, símbolo que ninguém soube identificar. Capítulo 3. O mistério das vozes. Em 1995, 2 estudantes de História da USP decidiram investigar os rumores. Gravaram entrevistas com moradores antigos de cidades vizinhas. O que mais chamou a atenção foi uma senhora de 82 anos, chamada Dona Alzira, que jurava ter morado em São Miguel quando criança. Ela dizia que nas últimas noites antes do desaparecimento, vozes ecoavam do rio. Não eram vozes humanas. Eram sussurros profundos que pareciam chamar cada morador pelo nome. Quem ouvia ficava inquieto, incapaz de dormir. Alguns seguiam o som andando até a margem e nunca mais voltavam. O mais assustador foi quando, durante a entrevista, os estudantes revisaram a gravação. Ao fundo, junto à voz fraca de Dona Alzira, era possível ouvir um sussurro abafado, repetindo o nome de um deles. Capítulo 4. O desaparecimento. 2 pesquisadores. Poucos meses depois dessa entrevista, os 2 estudantes desapareceram. Deixaram para trás um gravador quebrado, algumas anotações e o seguinte recado, escrito em um guardanapo: São Miguel não quer ser encontrada. As famílias nunca obtiveram respostas. A polícia arquivou o caso como fuga voluntária, mas pessoas próximas garantiam que eles estavam obcecados pela investigação e jamais abandonariam tudo de repente. Capítulo 5.
A cidade que respira. Moradores da região dizem que em noites de lua cheia, é possível ver uma névoa espessa cobrindo a área onde a cidade deveria estar. Quem se aproxima garante sentir o chão tremer, como se houvesse algo vivo embaixo da terra, respirando lentamente. Um fazendeiro afirmou ter entrado nessa névoa com seu cavalo. Contou que por alguns minutos viu ruas antigas, casas de madeira e até pessoas caminhando normalmente como se nada tivesse acontecido. Quando piscou os olhos, tudo havia sumido novamente, e ele estava sozinho no descampado,